pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vim falar sobre este livro aqui, O Homem Mais Rico da Babilônia, que foi escrito em 1926. É impressionante como quase 100 anos depois, alguns conhecimentos contidos nele ainda podem ser aplicados hoje e vão surtir resultado. Esse livro foi baseado em alguns contos babilônicos, que é uma das civilizações mais antigas das quais a gente tem conhecimento, e ele fala algumas leis simples que regem o dinheiro e a sua aquisição. Então aqui nesse vídeo eu vou contar dois dos contos que mais me chamaram a atenção, que podem servir de metáforas poderosíssimas para a sua vida, e as 7 leis básicas sobre a aquisição de dinheiro. Como esse livro é baseado em vários contos, alguns deles repetem os conhecimentos sobre essas leis básicas de adquirir dinheiro. Então eu vou falar só uma vez para que você obtenha o conhecimento. Uma introdução com algumas sabedorias que o livro traz é que as pessoas que têm muito dinheiro, elas não necessariamente são ricas, porque as pessoas elas precisam de um fluxo constante de dinheiro. Então se você recebe uma bolsa cheia de dinheiro, provavelmente esse dinheiro vai se esvaziar rápido. Então todas as pessoas que recebem uma grande fortuna sem ter conquistado essa grande fortuna são quase que amaldiçoadas, porque elas acabam não sabendo lidar com esse dinheiro e ou elas perdem tudo, ou elas ficam extremamente mesquinhas e aí elas não aproveitam mais a vida delas. Então, é necessário um estudo muito grande e um conhecimento, uma aplicação, uma experiência, algumas falhas, com certeza algumas vezes você vai ter que perder dinheiro para aprender a ganhar, para que você possa conquistar o dinheiro e se manter perto dele, para que ele se mantenha na sua vida, e não apenas você ganha uma herança e daí logo ela se esvai, porque você não sabe lidar com o dinheiro. E um questionamento muito interessante que surge ali no livro é o seguinte: você paga pelas suas roupas, você paga pela sua comida, você paga pelo seu lazer, você paga para estar com seus amigos, muitas vezes quando vocês saem para fazer alguma atividade fora de casa. E do mês passado, quanto sobrou para você? Se a resposta for nada, se você não guardou absolutamente nada para você, o autor ali do livro te definiria como louco, porque você paga para todo mundo, menos para si mesmo. E nós deveríamos ser a primeira pessoa a quem o dinheiro vem, a quem a gente se paga. Então a primeira sabedoria que o livro traz sobre o acúmulo de dinheiro é que você repita a seguinte frase todos os dias para si mesmo: uma parte de tudo que eu ganhar pertence a mim. O que ele fala sobre a autoestima aí para conseguir colocar isso em prática é que você reserve 10% de tudo o que você ganha e que quando você se determine a cumprir com uma tarefa, você vá com ela até o final. Por isso que você não pode determinar uma tarefa muito difícil de ser feita. Ele fala o seguinte, que se ele se determinasse a atravessar uma ponte todos os dias, durante 30 dias, e jogar uma pedra dessa ponte, no 7º dia, se ele esquecesse de jogar a pedra, ele não ia pensar, deixa pra lá, amanhã eu jogo 2. Ele ia voltar e jogar a pedra. No 20º dia, se ele já tivesse de saco cheio e a cabeça dele estivesse falando, por que você tá fazendo isso? Que perda de tempo ficar jogando pedra pela ponte. Ele ia falar pra cabeça dele, ele não ia ouvir ela quando ela falasse, joga todas ao mesmo tempo, não faz diferença. E ele ia continuar jogando uma pedra por dia, porque ele tem a si mesmo na mais alta estima. Então, a partir do momento que você se comprometer consigo mesmo a guardar 10% do que você ganha, você tem que cumprir com isso e guardar 10% do que você ganha. Porque se você se comprometer consigo mesmo e você não fizer o que você está dizendo para si mesmo, a sua autoestima vai lá embaixo. E daí é difícil se recuperar disso. E para apresentar os 7 princípios de acúmulo de riquezas, ele fala sobre uma história de algumas pessoas que questionam por que tem tão pouca gente que tem dinheiro e tem tanta gente que não tem dinheiro. E ele fala assim, porque as pessoas que têm dinheiro sabem como fazê-lo. E a gente não pode condenar essas pessoas por elas terem alcançado o êxito. Claro que se elas estiverem passando por cima de alguém, se elas estiverem fazendo mal para alguém, você condena elas por elas estarem fazendo mal para as pessoas, mas não por elas terem alcançado o êxito necessariamente. Então cuidado com isso, porque quando a gente condena alguém que chegou em um lugar que a gente gostaria de chegar,
dificilmente a gente vai conseguir chegar nesse lugar, porque a gente está enxergando aquilo como ruim, como se aquilo fosse fazer a gente pior, como se aquilo fosse amaldiçoar a nossa vida. Quantas pessoas não acham que pessoas que têm dinheiro são amaldiçoadas, não têm amigos, todo mundo é amigo deles por interesse, ou são pessoas que só pensam em dinheiro, em trabalhar, abrem mão do resto da vida. E isso é verdade para algumas pessoas, mas não é verdade para todas as pessoas, a gente não pode generalizar isso. Então presta atenção nisso. O segundo princípio aqui dele, o primeiro era guardar 10% por mês, o segundo princípio é conseguir controlar os seus gastos. Para a gente conseguir controlar os nossos gastos, a gente tem que entender o que é desejo e o que é necessidade. A gente muitas vezes confunde isso e olha para os nossos desejos como uma necessidade. E a gente tem que entender que independente de quanto a gente ganhar, se você ganhar R$1.000, se você ganhar R$10.000, se você ganhar R$100.000 por mês, você sempre vai ter desejos que você pode enxergar como necessidades. Porque você quer se incluir em algum grupo, porque você quer ter uma vida mais confortável e você sente que você precisa disso naquela hora. Mas isso não é verdade. Então a gente tem que conseguir manter esse controle para que a gente consiga guardar uma parte do que a gente ganha e ter segurança financeira. Não é só por ter dinheiro acumulado no banco, não é só para esbanjar. É para você se sentir livre, para você saber que em um momento difícil você tá seguro ali. Não é para você guardar para momentos difíceis, porque senão você vai acabar usando esse dinheiro em um momento difícil. Mas é para você se manter seguro em momentos difíceis. É para você criar uma renda extra a longo prazo. É para você criar uma independência financeira, que seja. E isso vai te trazer liberdade e segurança. O terceiro princípio é multiplicar as riquezas que você vem acumulando. As riquezas, elas não se contam pelo dinheiro que você tem guardado, e sim pelo que é gerado a partir daquele dinheiro. Então, na hora que aquele dinheiro está te rendendo algo, é daí que sai a sua riqueza. Então, coloque o seu dinheiro para trabalhar para você, seja investindo em ações, seja investindo em renda fixa, seja investindo em imóveis, qualquer investimento que você tenha estudado o suficiente para ter certeza que aquilo vai te gerar alguma renda e você vai conseguir ficar seguro e não perder o seu principal. O quarto princípio seria justamente esse, é você proteger o seu principal, aquele valor que você acumulou, contra a perda. Muitas vezes as pessoas, na ânsia de ganhar dinheiro rápido, elas acabam investindo em coisas que prometem lucros extraordinários. Isso pode fazer elas perderem todo o dinheiro. Então, para você proteger o seu capital, você precisa investir com pessoas que entendam do que elas estejam fazendo. Tem um exemplo muito bom no livro, que é de um cara que ele ganhou algumas moedas do pai dele e, na ânsia de querer multiplicar essas moedas, ele deu dinheiro para que um olheiro escolhesse joias em uma viagem que ele ia fazer para eles venderem ali na cidade que eles moravam. Só que esse olheiro, ele não conhecia sobre joias, porque essa não era a especialidade dele. Então ele escolheu joias que eram falsificadas e eles acabaram perdendo tudo. Então, na hora de escolher alguém para investir o seu dinheiro e para esse dinheiro se multiplicar, escolha alguém que é especialista na sua área, que saiba o que está fazendo. Ou na hora de se orientar com alguém que vai te ajudar a investir o seu dinheiro, escolha alguém que saiba investir o seu próprio dinheiro e que tenha um retorno significativo com isso. O quinto princípio, eu não vou falar. E você pode achar que é brincadeira, mas eu não vou falar mesmo, porque é um princípio ali no livro que eu achei polêmico. Todo mundo que eu escuto hoje em dia, atualmente, falando disso que está escrito ali, fala o oposto do que estava escrito. Então, para não confundir a cabeça de vocês, porque eu não sei qual que é a resposta certa, para ser sincera, eu não vou falar esse quinto princípio. Não sei se eu concordo com ele ou não, não sei se isso traria resultado para alguém financeiro ou nunca traria resultado financeiro para ninguém. Então, se você tiver curiosidade, você pode ler o livro, vai lá pesquisar sobre o quinto princípio, mas eu não vou falar aqui no vídeo. O sexto princípio é você pensar a longo prazo e assegurar uma renda para o seu futuro. Para isso, ele sugere que você compre casas e propriedades. Claro que 100 anos atrás, isso provavelmente funcionava diferente de hoje. Então, no seu caso, você pode até comprar casas e propriedades, desde que seja para comerciá-las de alguma forma, alugar, vender mais caro, qualquer que seja a forma que você encontre aí. Mas você pode investir em outros lugares que te deem uma segurança de que você terá esse dinheiro
no futuro. Eu sei que terrenos é algo que eu escuto falar que valoriza muito a longo prazo, mas também sei que muitas pessoas não vão ter o dinheiro guardado para já comprar um terreno. Mas você pode ir guardando pensando nisso futuramente. Mas existem investimentos que vão te render todo mês. Então, de repente, você compra um apartamento para alugar, esse apartamento vai estar te rendendo um dinheiro todos os meses. Mas você tem que fazer um cálculo dos juros que aquele apartamento vai te render para ver se essa seria a melhor solução mesmo. Que isso seria aqui encaixando com o que ele fala, tá? Mas existem várias outras soluções que você pode colocar o seu precioso dinheirinho, não perdê-lo e receber um juro ali mensal da sua aplicação. Isso vai te assegurar para o seu futuro e para o futuro da sua família, caso algo aconteça com você. E o sétimo e último princípio, antes da metáfora que eu mais gostei no livro, é aumentar a sua capacidade de ganhar dinheiro. Isso significa conhecimento e estudos. Quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais mentorias você fizer, quanto mais livros você ler, quanto mais vídeos você assistir sobre o tema que envolve a sua atuação, mais conhecimento você vai ter para conseguir agir direito, para conseguir dar resultado para os teus clientes, para que eles façam o seu marketing, para aprender a fazer o seu marketing. Então, busque conhecimento incessantemente para aumentar a sua capacidade de ganhar mais dinheiro. E as duas metáforas do livro que podem mudar a sua vida se você trouxer isso para uma aplicação prática são: a primeira, ela conta a história de um cavalinho e de um burro, que eles conversavam e o cavalo falava assim: meu Deus, eu tô exausto, eu trabalho o dia inteiro, faça sol, faça chuva, se eu tiver com os músculos doendo, eu tô sempre trabalhando o dia inteiro, eu não aguento mais trabalhar tanto assim. E aí o burro fala assim: eu tenho uma ideia para você, por que você não finge amanhã que está doente? Assim, o fazendeiro vai querer te preservar, vai deixar você descansando e você vai ter um dia de folga. O cavalo pensou: nossa, que ideia magnífica. E no dia seguinte, o cavalo finge que ele está doente. E o fazendeiro fala: nossa, o cavalo está doente, o que eu faço agora? Como é que eu vou cuidar de todo o trabalho dessa fazenda sem esse cavalo? E alguém sugere para o fazendeiro: por que você não pega o burro? Ele fala: boa ideia. Ele coloca o burro para trabalhar o dia inteiro, para carregar madeira, para carregar pedra. E o burro fica exausto, porque ele nunca tinha feito aquele trabalho todo. E no dia seguinte, o cavalo fala: ô burro, não é que funcionou mesmo aquela ideia que você me deu? Eu fiquei o dia inteiro de folga ontem. E o burro fala: só que eu tive que trabalhar o dia inteiro no teu lugar. Nunca mais finja que está doente, porque o seu dono já falou que se você ficar doente vários dias seguidos, ele vai colocar a sua carne para vender. E aí você vai morrer. Espero que você morra mesmo se você continuar preguiçoso assim. E aí, o burro e o cavalo nunca mais se falaram. Qual que é a moral dessa história? Você deve ajudar os outros com a maior boa vontade do mundo, desde que isso não faça você carregar o fardo dessas pessoas. Se ajudar os outros for te custar ter que carregar o fardo da pessoa, nunca ajude, porque você pode estar atrapalhando. No caso do burro, por exemplo, se ele continuasse ajudando, podia ser que o fazendeiro realmente matasse o cavalo para vender a carne dele. E a segunda metáfora que eu amei, que pode mudar a sua vida, precisa de uma contextualização. Naquela época dos babilônios, as pessoas eram escravizadas. E quem era escravizado? Podia ser alguém que perdeu numa guerra, então existia uma guerra lá entre uma cidade e outra, a cidade que perdeu, eles faziam dos perdedores seus prisioneiros e seus escravos. Alguém que estava devendo podia ou se vender ou vender alguém da sua família como escravo, e alguém que tinha sido preso poderia ser usado e vendido como escravo. Então, entendendo este contexto, eu vou contar a história aqui para vocês. Tinha um homem que casou com a sua esposa, estavam felizes e ele começou a comprar muitos luxos para eles. Ele comprava joias para sua esposa, comprava coisas para ele, até que chegou um momento que ele percebeu que ele não ia conseguir pagar todas as suas dívidas mensais e ainda viver com esses luxos. E quando ele percebeu isso, ele começou a tentar pagar essas dívidas roubando. Então ele passou a roubar. E em uma dessas tentativas de roubo, ele foi preso e acabou se tornando escravo. E quando ele se tornou escravo, ele conversava muito com a Cira, que era a esposa do seu dono. E nessas conversas, um dia ele falou assim: eu sou um homem livre, eu não nasci de escravos. Eu vim parar aqui
porque eu fui pego roubando, mas a minha essência, a minha alma, é de um homem livre. E ela responde perguntando para ele: como você é um homem livre, se foram as suas fraquezas que te trouxeram até aqui? E insistindo nessa ideia de que ele é um homem livre, um dia ela manda ele ajudar a mãe dela, que está doente. E ela enche a carruagem para que ele vá até a mãe dela com um equipamento ali, manutenção para 10, 30 dias. E ele não entende aquilo, porque ele pensa, nossa, mas eu só vou até ali, é pertinho, né? Não vai precisar de tanta coisa assim. E quando ele chega até a mãe dela, a Cira aparece e fala o seguinte: você é um homem livre? E ele fala: sim, eu tenho a alma de um homem livre. Ela fala: então vá, eu tô te dando a tua liberdade. E ela fala: eu vou fingir que eu não sei, que eu tava ajudando a minha mãe e que você fugiu. E ele agradece ela imensamente e começa numa jornada de alguns dias. E ele passa por um deserto e os camelos dele começam a morrer de sede, a tropeçar, a cair. E ele acha que ele não vai aguentar. E no momento que ele pensa que ele vai morrer, ele pensa: eu sou um escravo ou um homem livre? Porque uma pessoa com uma alma de escravo na cabeça dele, ela se deixaria morrer aqui. Ela ia pensar: não tem mais nada que eu possa fazer. Mas uma pessoa com uma alma de um homem livre, ela iria até a última gota de sangue dela para sobreviver. E é isso que faz ele se rastejar ali até que ele encontre finalmente a água e consiga sobreviver. É importante mais uma contextualização aqui de que alguns escravos naquela época, eles podiam trabalhar e eles podiam ganhar dinheiro. Então muitos escravos, eles trabalhavam para ganhar dinheiro e comprar a própria liberdade deles, e muitos escravos, eles trabalhavam, ganhavam o seu dinheiro e tinham outros escravos. Então escravos também poderiam ser proprietários de escravos naquela época, a não ser que eles dessem o azar de trabalhar em algumas funções específicas, que daí tiravam o couro deles, aí eles apanhavam severamente e alguns chegavam a morrer por causa das más condições de trabalhos. Mas os escravos que acabavam tendo sorte e indo para empregos que eles poderiam mostrar prestatividade, eles poderiam sim trabalhar e fazer um lucro ali para eles poderem pagar a liberdade deles, e para comprarem outros escravos. Essa contextualização é importante porque ela mostra que o escravo ele não estava condenado 100%. Ele tinha perspectivas de crescimento ali, tinha o que ele fazer. E, inclusive, escravos se casavam com pessoas livres, né? Não era escravo só com escravo e pessoas livres só com pessoas livres. Então, é importante essa contextualização para a gente ver que até ali existia algum recurso a qual eles poderiam recorrer para a vida deles não ser tão miserável assim, se eles mudassem de mentalidade. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Sugiro a leitura do livro, que é uma leitura rápida de ser feita e que vai te trazer algum conhecimento e contextualização histórica. Um beijo e até o próximo vídeo.